dia. Vamos estudar hoje o livro de Esther, o livro da rainha Esther. O livro de Esther contém a narrativa da história de Esther, de Mordecai e do povo judeu que vivia exilado na Pérsia naquela época. Então, nos dias do rei Assuero, que era o rei da Pérsia, também conhecido como rei Artaxerxes, ele reinou a Pérsia desde a Índia até a Etiópia, tendo 127 províncias. E o seu reino o palácio ficava na cidadela de Susa. E no terceiro ano de seu reinado, ele deu um banquete a todos os príncipes e todos aos seus servos e aos seus súditos. Né? Essa festa ele deu passou 7 dias que esse banquete foi dado pelo rei aos seus súditos. E no 7º dia, o rei, já alegre pelo vinho, pelo efeito do vinho, ele manda chamar sua mulher, a sua esposa, a rainha Vaste. E a rainha Vaste também, ela estava dando um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Então o rei Assuero convida a rainha Vaste, que é uma mulher formosa, muito bonita, e ele pretende apresentá-la aos príncipes, né, aos convidados daquele banquete. Só que quando ele manda chamá-la, ela recusa ao convite do rei e diz que não vai se fazer presente a essa festa. E o rei, ele fica muito aborrecido com a recusa da rainha Vaste. E os seus ministros, né, o seu staff de alta patente, dizem ao rei que existe um edito real, que quando a rainha se recusa a ir à presença do rei, existe um edito que essa rainha tem que ser substituída, tem que ser banida do palácio, porque ela desrespeitou a este edito, e isto é como um exemplo para os súditos, porque um marido, uma mulher pode recusar ir à presença do marido, por quê? Porque tem como exemplo a rainha que se recusa a ir à presença do rei. Então o rei, ouvindo essas argumentações dos seus ministros, especialmente de um ministro chamado Memucá, então ele resolve expulsar a rainha Vaste do palácio e lançar um edito convocando moças virgens, formosas, de boa aparência, para que venham até o castelo, até o palácio, e sejam, e alguma delas, né, futuramente, sejam apreciadas pelo rei, e aquela que ele se agradar se torne a nova rainha da Pérsia, né? E assim é lançado esse edito. Na cidadela de Susa havia um certo homem judeu chamado Mordecai, que ele morava com uma sobrinha que ele criava chamada Esther, cujo nome judeu era Hadassa e o seu nome babilônico Esther, que morava com Mordecai. E como era uma jovem bela, formosa, virgem, então ela também vai ser levada até o palácio, junto com as outras virgens que foram convocadas a irem ao palácio, onde o palácio existia uma casa das mulheres, onde um eunuco chamado Agar era o responsável em receber todas aquelas virgens, aquelas mulheres, e durante 6 meses elas foram tratadas com especiarias, com mirras, com óleos, ou seja, fizeram um tratamento de beleza durante 6 meses para depois irem até a presença do rei. E quando Esther entra no palácio, ela ganha a simpatia do eunuco Agar, ou seja, Agar, ela simpatiza com a Esther, né? Inclusive ele a protege, né, e dá preferência a Esther. E até que chega, depois de 6 meses, cada moça virgem, um dia vai ser apresentada, cada dia, essas moças elas vão sendo apresentadas ao rei. Então, no dia que o rei recebe, e se ele se agradar, então ele novamente a chama à sua presença. E até que chega chega o dia de Esther, né? Então, Esther alcançou o favor de todos quantos haviam, ou seja, Esther ganhou a simpatia de todas as pessoas que estavam com ela lá no palácio,
E Esther também alcançou favor, e Esther foi levada ao rei e alcançou o favor do rei, ou seja, ela foi levada ao rei Assuero, na casa real, no 10º mês, que é o sétimo ano do seu reinado. Isso está lá no capítulo 2, a partir do versículo 16, onde o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens, e o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vaste. Então, Esther é coroada rainha, né? E isso é proclamado, e toda a Pérsia começa a saber que agora existe uma nova rainha, né? E certa vez, e logo após isto, Mordecai estava sentado na porta do palácio, e quando ele ouve uma conversa entre dois empregados do rei, chamado Bigtã e Teres, onde eles conversavam, onde eles estavam armando uma conspiração para matar o rei. Isto Mordecai ouve essa conversa e manda chegar o conhecimento da rainha Esther. E a rainha Esther fala para o rei sobre essa conspiração e o rei manda enforcar esses dois empregados. E esse acontecimento, o rei manda que se escreva no livro das crônicas, né? Um livro onde eram anotados todos os acontecimentos do reino. E depois dessas coisas, né, o rei Assuero, ele engrandeceu a um homem chamado Amã, que foi um filho de Amedata, Agagita, e o rei o exaltou mais do que todos os outros ministros, ou seja, Amã, ele passa a ser o primeiro ministro do rei, né? E Amã, ele era um homem muito vaidoso, arrogante. Então, quando o rei o promove acima dos príncipes, ele desejou ser cada vez mais enaltecido por todos os súditos do rei. Então, todos se curvavam diante dele. Mas para Amã, não bastava ser o homem mais poderoso depois do rei. Ele queria ser tratado como o rei. Então, por ser judeu, Mordecai, ele não aceitou se curvar diante de Amã. Então, e saber que um judeu não se curvava diante dele, ofendeu diretamente o orgulho de Amã. E ele passou a odiar Mordecai com tal intensidade que ele traçou um plano não apenas para exterminá-lo, mas também para eliminar todos os judeus que moravam na Pérsia. Para Mordecai, entretanto, Amã reservou algo pior, uma enorme estrutura para que fosse enforcado e humilhado publicamente. Ou seja, Amã, ele começou a odiar tanto a Mordecai, né, que ele chegou até o rei e falou para o rei que ali na Pérsia existia um povo que não obedecia às ordens do rei, e que esse povo, que não era para o rei tolerar tais atitudes daquele povo, e que a melhor solução seria exterminá-los, ou seja, exterminar os judeus de dentro da Pérsia. E assim o rei concorda com Amã, faz um decreto, inclusive o decreto, o rei, porque naquela época uma assinatura significava um selo através de um anel. Então o rei dá o seu anel a Amã para que Amã coloque o selo do anel naquele decreto. E assim é feito esse edito real para que todos os judeus que moravam na Pérsia, eles fossem executados, eles fossem mortos, né? E quando essa notícia se espalha, né? Então Mordecai, quando sabe desse decreto, Mordecai começa ele tira todas as suas vestes, se desce, fica despido, passa a usar pano de saco e começa a orar, a jejuar e começa a andar diante do palácio real. E isso é levado ao conhecimento da rainha Esther, que Mordecai está em frente ao palácio, vestido de pano de saco, orando, jejuando. E a rainha Esther manda um eunuco, o seu empregado, chamado Ataque,
aí conversar com Mordecai e perguntar o que é que estava acontecendo. E Mordecai faz saber, inclusive ele pega a cópia do edito, do decreto real e manda uma cópia para a rainha Esther, dizendo tudo o que se passava, né? Que o rei pretendia exterminar todos os judeus. E quando a rainha Esther recebe do eunuco a cópia do decreto real, ela também se aflige, fica aflita, né, com essa notícia, e pede e manda dizer a Mordecai que ela vai interceder junto ao rei para fazer algo, para evitar que isso aconteça. Mas ela sabe que existe um decreto, um edito real, que uma pessoa só pode chegar diante do rei se for convidada. Se não for convidada, se ele não estender o cetro real, essa pessoa pode ser levada à morte, sem ser convidada. Então ela manda dizer a Mordecai e aos judeus que orem por ela, que ela vai fazer o possível para se chegar junto ao rei, sem ser convidada. Então ela também começa a jejuar, a orar, e passado alguns dias, né, ao terceiro dia, Esther se apronta com seus trajes reais, isto está lá no capítulo 5, ela se apronta com seus trajes reais e se põe de pé no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. E o rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele, e ele estendeu, o rei, para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou na ponta do cetro. Então lhe disse o rei: o que tens, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até a metade do reino eu te darei. Respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu prepararei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, manda avisar a Amã que à noite ele e Amã irão ser convidados da rainha Esther para um banquete. E assim é feito. À noite, Esther recebe os dois e novamente o rei pergunta a Esther qual é a sua petição, e ela diz: ainda não. Amanhã marcarei outro banquete e amanhã eu direi qual é a minha petição. E assim é feito. E naquela noite, e de lá sai Amã muito alegre, porque tinha sido convidado pela rainha mais uma vez. E naquela noite o rei ele não pôde dormir. Então ele mandou trazer o livro de crônica, aquele livro que foi anotado lá, aquele feito que Mordecai mandou avisar o rei que estavam tramando uma conspiração contra ele. Então o rei manda buscar esse livro, e os seus empregados leem o livro para ele. E quando eles leem, ele ouve, né, esse feito que Mordecai que tinha acontecido, de Mordecai avisar o rei. Então diz o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Aí o empregado responde: nada lhe foi conferido. Responderam os servos do rei. Então perguntou o rei: quem é que está no pátio? Então naquele momento quem estava no pátio era Amã. Amã, ele tinha ido na casa do rei para dizer ao rei que ele tinha feito uma forca na casa dele para enforcar Mordecai. Então naquela hora que ele chega para falar com o rei pergunta a Amã, disse o rei: Amã, o que se faria a um homem que o rei deseja honrar? Nesse momento, Amã pensa que o rei está querendo honrar a ele. E ele responde ao rei: rei, o homem que o rei deseja honrar, ele deve vestir vestes reais, colocar na cabeça a coroa real, colocar essa pessoa em cima de um cavalo e levá-lo até a praça, e alguém na frente dizendo: este é o homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse: então se faça tudo isso com Mordecai. E Amã mesmo, e o rei diz que Amã vá na frente de Mordecai
sentado no cavalo, e diga: este é o homem a quem o rei deseja honrar. E isso Amã enfurece, mas ele faz o mandado do rei, e Mordecai no outro dia de manhã sai no cavalo com as vestes reais, com a coroa real, e na frente Amã dizendo: este é o homem a quem o rei deseja honrar. E isso Amã sai enfurecido, né, com ódio. Mas chega a noite e eles voltam novamente para o banquete da rainha Ester. E à noite, Amã vai para o banquete. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Ester: qual é a sua petição, rainha Ester? E se te dará, que desejas? Cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Ester e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, dê-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-iam, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Ester: o adversário inimigo é este aí, Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha, e o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. E tornando o rei de volta do jardim, viu Amã diante da rainha Ester, né, aclamar pela vida dele, e o rei disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã, e Arbona, um empregado, disse ao rei que Amã tinha preparado uma forca para matar Mordecai. Então disse o rei: então leve ele e o enforque-o. E a partir daquele momento em diante, tudo que era de Amã passa a ser para Mordecai. E a rainha Ester ainda fala para o rei, dizendo que como é que ele revogasse o decreto para que não houvesse morte dos judeus. Mas o rei disse que um decreto, quando ele é lançado, ele não pode ser mais revogado. Então o que é que ele diz? Mas eu vou fazer um novo decreto dizendo que todos os judeus se preparem, possam se armar para eles enfrentarem quando receberem quando eles forem levados para execução. Então o rei manda esse edito real para todas as províncias, dizendo que todos os judeus serão fortemente armados para enfrentarem os próprios soldados do rei. E assim é feito. Então chega o dia do cumprimento do decreto, mas só que os judeus, eles vencem aquela luta, né? E todos são salvos da morte. E passa a ser um dia de festa. Aquele dia agora chama-se a festa de Purim, ou seja, é um dia que se comemora a vitória, né, dos judeus dentro da Pérsia, né? Então a gente vê que tudo isso, né, foi um plano de Deus, ou seja, Ester se tornou rainha porque Deus tinha um plano especial para ela. O Senhor a colocou dentro do palácio em uma posição de destaque para que, tempo oportuno, livrasse o povo judeu de um massacre. Por estar em uma situação privilegiada, Ester precisou de muita coragem, de sabedoria para obedecer a Deus, já que ela estava correndo o risco de perder a sua própria vida, né? Mas ela tinha um plano e, em vez de agir impulsivamente, ela jejuou, orou, né? Se uniu a outras pessoas para falar, antes de falar com o rei. Isso lhe trouxe uma tranquilidade, confiança, né? E confiou principalmente na providência divina. Então isso faz um exemplo para nós, que todos os nossos planos nós temos que colocar no altar do Senhor e ver as orientações que Deus nos dá para que nós possamos também ser abençoados nos nossos planos, nos planos que nós temos. Então, tudo que nós temos, o que nós devemos fazer é buscar regularmente a sabedoria em Deus,
né, para que nós possamos se dar bem em todos os nossos planos, que nossos planos, para que sejam abençoados, nós temos que fazer como a Rainha Esther, orar, jejuar e colocar e receber a providência divina, a orientação divina, para que todos os nossos planos eles sejam bem executados e sejam abençoados por Deus, né? Assim como a Rainha Esther livrou o povo judeu, o povo judeu da morte, né? Então nós devemos fazer como a Rainha Esther, orarmos e jejuarmos para todos os nossos propósitos, todos os nossos planos, para que sejam executados por Deus. Amém? Que Deus abençoe cada pessoa que esteja assistindo esse vídeo.